Mettre les pieds dans le plat. Conhece essa expressão francesa? Quer saber o que significa? É o que vamos ver já já. C'est parti! Bienvenue no nosso canal Trait d'Union, O canal em que você aprende francês com dois franceses nativos. a partir dos assuntos mais diversos publicados na imprensa francófona. E hoje vamos ver a expressão mettre les pieds dans le plat. Uma expressão que foi utilizada aqui num sentido humorístico, num trocadilho, um jeu de mots. Jogo de palavras que vamos entender juntos. E escolhemos essa expressão no artigo do jornal Libération, que trata de supostos jantares clandestinos em restaurantes chiques de Paris em pleno confinamento. Il paraît même que certains ministres du gouvernement français auraient participé à ces dîners clandestins. De fato, rola esse boato sobre a participação de ministros franceses nesses jantares clandestinos, mas ainda nada foi comprovado. Mesmo assim, isso gerou uma grande confusão. A ponto do ministro do Interior, Gérald Darmanin, pedir a abertura de um inquérito para verificar se houve ou não a participação de ministros nesses jantares. E para quem não sabe, o ministro do Interior é o ministro da Segurança Pública, um cargo bastante importante. Mas antes de prosseguir, Samuel, vamos ler a manchete com a pronúncia certa. Restaurant clandestin, Darmanin met les pieds dans le plat. Mas então, Samuel, o que significa mettre les pieds dans le plat? Primeiro, vamos analisar cada palavra dessa expressão. Temos o verbo mettre, que é colocar, o pôr, O artigo definido les, que é os. a palavra pied, no plural, que é pés, A preposição dans, que é no, ou dentro. o artigo definido le, que é o. E a palavra plat, que é prato. Eu acho que já estou começando a entender esse trocadilho, Samuel. Mais attendons de voir la suite. Portanto, uma tradução literal daria o seguinte: colocar ou pôr os pés no prato, o dentro do prato. Sim, mas uma tradução literal não ajuda a entender o sentido da expressão. Então, qual é o significado da expressão mettre les pieds dans le plat? Essa expressão tem dois sentidos. O primeiro é cometer uma gafe, por exemplo, falar de forma desajeitada de um assunto sensível. E o segundo é falar francamente de um assunto delicado sem medo de chocar. Ou seja, falar sem rodeios, ser curto e grosso. É nesse sentido que ele foi utilizado no artigo do Libération. Isso porque o ministro do Interior foi direto ao ponto. Assim que ele ficou sabendo das suspeitas contra o ministro do seu governo, ele não hesitou em dizer que ia mandar investigar os fatos. Espérons donc que cette enquête soit menée avec la plus grande objectivité. E agora, Samuel, temos todos os elementos para entender o trocadilho Sim, e que o artigo fala de jantares clandestinos. do dîner clandestin. É a expressão estudada mettre les pieds dans le plat tem a palavra plat, que é prato. Jantares, prato, jantares, prato. Bon, il n'y a pas de quoi rire aux éclats, mais l'important c'est d'avoir compris. E o importante também é de ter entendido a expressão de hoje, mettre les pieds dans le plat. Que significa agir e falar francamente sobre um assunto delicado. E por finir, vamos novamente ler o teor da manchete. Restaurant clandestin, Darmanin met les pieds dans le plat. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve très prochainement pour en apprendre plus sur la langue de Molière. Salut à tous! Ciao!